O noticiário internacional não tá para brincadeira hoje, né, Eliseu? Muitas notícias tristes, inclusive a que a gente vai conversar agora, que é falar novamente sobre o terremoto lá na Colômbia, né? Porque o governo começou a retirar os escombros das cidades mais afetadas. Quais informações você tem a respeito do terremoto na Colômbia, Eliseu? Olha, Luciana, só para terminar o assunto anterior, sim. Não para de subir o número de casos de violência armada aqui nos Estados Unidos. E a gente tem acompanhado todas elas ao longo da programação da Jovem Pan, viu? Esse caso da Virginia Tech, o caso de Idaho, por exemplo, que até virou seriado agora no Netflix. O noticiário internacional não para. E a gente também está de olho, Luciana, a gente também está acompanhando a situação na Colômbia. Falamos ainda há pouco na abertura aqui do Fast News do terremoto na Indonésia, do terremoto na Espanha, teve um na Venezuela, mas a Colômbia também foi atingida recentemente. E agora o país entra numa nova fase, não mais de buscas por possíveis sobreviventes, mas sim pela retirada dos escombros, limpeza das cidades que foram atingidas e que aos poucos começam ali ver suas vidas retornarem ao local, né? Esses moradores começam a tentar voltar para suas casas, a reconstruir aquilo que ficou perdido. Portanto, a atualização mais importante nesse momento é que o terremoto lá na Colômbia entra numa fase diferente. A prioridade agora começa, portanto, a migrar da fase de resgate para a fase de assistência às vítimas, para a fase de reconstrução do país. Mas olha, ainda existem operações de buscas em pontos onde há a possibilidade de se encontrar sobreviventes, viu? Inclusive, a AP News, uma das agências mais importantes de notícias do mundo, informou agora há pouco, no início da tarde deste sábado, que possíveis sinais de vida foram detectados sob escombros em 2 das cidades mais atingidas, tanto em Cali quanto em Pereira. Portanto, 5 dias depois do forte terremoto de magnitude 7,4 graus Celsius naquela rixa que devastou parte do oeste da Colômbia, a operação de emergência começa a entrar aí em uma nova fase, com essa redução, infelizmente, das chances de se encontrar por sobreviventes, né, nos escombros. Portanto, parte das equipes vão começar, a partir deste final de semana, a concentrar esforços na retirada dos destroços, no atendimento aos desabrigados e também na reconstrução das cidades. Mas reforço, e é importante a gente destacar, porque a Colômbia tem uma comunidade imigrante grande aí no Brasil, não é verdade? As buscas ainda vão continuar de uma maneira talvez não tão focada, mas vão continuar. Inclusive, nesse sábado, como eu disse agora há pouco, a AP confirmou que alguns sinais de vida foram detectados. E imagina, 5 dias depois do forte abalo sísmico, as cidades de Cali e de Pereira ainda tentam aí, né, encontrar por sobreviventes. Vale lembrar que o prazo usado, né, utilizado pela comunidade internacional para que se ache sobrevivente num incidente como esse é de 72 horas. Especialistas ressaltam que esse período não representa um limite absoluto, né? Dependendo das condições das pessoas soterradas, elas podem sobreviver até por mais de uma semana. Mas o balanço oficial também continua subindo lá na Colômbia, viu? Segundo a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres da Colômbia, 288 pessoas foram encontradas ao longo desses últimos dias, infelizmente sem vida. 288 mortos, mais de 4.000 feridos e cerca de 202 pessoas desaparecidas. Aliás, o número de desaparecidos caiu bastante, significativamente em relação às últimas horas. A gente chegou a noticiar cerca de 500 desaparecidos, né? Mas à medida em que as autoridades cruzaram informações, né, de hospitais, abrigos, familiares, outras pessoas foram sendo encontradas. Esse terremoto que atingiu a Colômbia na manhã de segunda-feira foi o mais forte já registrado no país neste século. Segundo as autoridades, mais de 100.000 pessoas foram afetadas pelo desastre. Milhares de pessoas perderam suas casas e estão nesse momento dependendo de abrigos temporários, enquanto dezenas de milhares de residências, além de escolas, hospitais e outras estruturas, foram danificadas em muitos municípios, principalmente do oeste da Colômbia. Em algumas comunidades, Luciana, existem ainda problemas de abastecimento de água, de energia elétrica e até dificuldade de se encontrar produtos básicos para sobrevivência nesse momento. E por isso começa agora uma segunda fase de emergência, digamos assim. O governo, nesse momento, avisa que vai começar a avaliar
quais edifícios podem voltar a ser ocupados, também vão começar a liberar aí a demolição de estruturas consideradas inseguras, vão começar a remover toneladas de escombros e também providenciar moradia temporária para as famílias que não podem retornar para as suas casas. Ao mesmo tempo, também vai ser necessário aí reconstruir, né? Reconstruir hospitais, escolas, estradas e outros serviços essenciais. O governo colombiano anunciou agora há pouco, no início da tarde deste sábado, medidas para financiar a reconstrução, incluindo parcerias com o setor privado e subsídios para famílias atingidas. A ajuda internacional também continua chegando. Os Estados Unidos elevaram ontem de noite, já no final da sexta-feira, para cerca de 27 milhões de dólares a assistência destinada à resposta ao desastre lá na Colômbia. Equipes internacionais, incluindo profissionais enviados pela Venezuela, Argentina e por Israel, também participam dos trabalhos. Aliás, o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, acabou de fazer um post agradecendo ao governo israelense. Está lá nas redes sociais dele e também já é, claro, tema no nosso site da Jovem Pan. Eu volto com você no estúdio, Luciana. Obrigada pelas informações, Eliseu, direto dos Estados Unidos. Lembrando que hoje já teve também terremoto na Indonésia e na Espanha. Obrigada, a qualquer momento eu te chamo de volta.